Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto, estamos iniciando mais uma aula de elementos de máquinas. E essa é a nossa aula de número 6. E hoje iniciaremos o conteúdo de elementos rotativos. Não vamos falar diretamente sobre os tipos de elementos rotativos, mas vamos falar sobre algo que está relacionado aos elementos rotativos, que é a transmissão de movimento. Os elementos rotativos eles trabalham com relação de transmissão de movimento, que é o conhecido movimento circular. Então, movimento circular é um movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo ao longo de uma trajetória circular de raio constante. Esse movimento pode ser uniforme, caso a velocidade de rotação seja constante, ou variado, caso sua velocidade sofra variação ao longo do tempo. Ou seja, se sofrer variação da velocidade, a velocidade aumentar ou diminuir, ele vai ser considerado um movimento variado. Se ela permanecer a mesma, ela vai ser considerado um movimento uniforme. E o raio tem que ser constante, ou seja, para formar um círculo. O círculo seria um círculo perfeito. Para vocês terem uma ideia de movimento circular, vocês podem pegar ou até mesmo imaginar um barbante amarrado sobre um objeto, uma caneta, algo do tipo, não seja muito pesado, algo leve, e começa a fazer movimentos com a mão, como se estivesse rodando esse objeto, girando mesmo esse objeto. Você vai perceber, vai ocorrer neste momento, um movimento circular, ou seja, um movimento onde aquele objeto estará fazendo um círculo na sua movimentação. E é bem semelhante ao que ocorre aqui nesta figura, onde aqui poderia ser você girando e aqui o objeto que está preso a uma linha, a um barbante, algo do tipo. E em movimento circular ele vai girando, vai se movimentando. Vocês podem ver que aqui temos uma seta que está no objeto, mas está apontando para fora do círculo. Aí mostra o sentido, a direção da força aplicada. Ou seja, ela não vai no sentido do círculo. Ela vai saindo do círculo. Se você, por exemplo, se você pega esse mesmo objeto que você está rodando e soltar o barbante, o que vai ocorrer não é que ele vai continuar girando. Ele vai soltar e vai apontar, ele vai cair no sentido dessa seta. Ou seja, por exemplo, a seta está aqui parada agora, o objeto está aqui parado. Ele estaria apontando para cá, para a esquerda. Ou seja, se você soltasse o objeto nesse momento, a força que está sendo aplicada sobre ele está nesse sentido. Então ele iria fazer isso aqui. Iria vir para esta direção, onde está apontando para a seta. Esse movimento também pode ser sentido numa curva de um carro. Você pode perceber também que quando o carro faz uma curva, muitas vezes muito brusca, os passageiros de trás eles sentem muito, porque geralmente andam sem cinto, né? Até mesmo os outros passageiros, até mesmo o motorista sente como se fosse uma força puxando ele para fora da curva, não para dentro. Ou seja, seria essa mesma seta, essa mesma força que está sendo aplicada, está sendo no sentido de para fora. Então, temos dois tipos de velocidade aplicado no movimento circular. Dois tipos de velocidade que nós vamos estudar aqui. Vão ser necessárias para o nosso estudo, nossa formulação de cálculo. Primeiro, a velocidade escalar. Velocidade escalar ou velocidade linear descreve a rapidez com que uma partícula percorre
determinada trajetória. E ela tem um símbolo de V, de velocidade. Ou seja, ela é determinada pela variação do espaço, ou seja, o espaço percorrido, sobre o tempo. Dessa forma, por exemplo, se este ciclista percorre de 200 a 1.200 metros, essa distância aqui seria de 1.000 metros, que seria dividido pelo tempo que ele levaria para fazer esse percurso. Então, o percurso que ele percorreu de 200 a 1.200 seria o ΔS, ou seja, a variação do espaço. Sempre que vocês verem é um delta, ele geralmente vai simbolizar variação. E o ΔT, que é a variação do tempo, que é o tempo que ele demorou para chegar do 200 para o 1.200. Então, aqui nós podemos ter quilômetros por hora, metros por segundo. Esses são as unidades de medida da velocidade. A outra velocidade é a velocidade angular, que a velocidade angular é uma grandeza que mede a rapidez com que é feito um percurso em sentido circular. Em outras palavras, ela vai medir o ângulo e não uma distância propriamente dita. Vai medir a angulação. Ela é representada pela letra grega ômega, no caso um ômega minúsculo, e pode ser calculada pela seguinte fórmula, onde a velocidade angular é igual a 2π sobre t, que é igual a 2π vezes 1 sobre t, que já é uma variação da forma, tentando simplificá-la, alterá-la, onde 1 sobre t é igual à frequência. Então, se é igual à frequência, pode ser substituído, formando uma nova fórmula. Então, 2π ele vai ser o valor de uma volta completa. Sabemos que uma volta completa numa circunferência tem um valor em graus de 360. Então, 2π seria 180. Então, 2 vezes 180 é igual a 360. E t, o tempo. O tempo, no caso, o tempo que levaria para fazer uma volta completa pela circunferência. Aqui já na variação, na tentativa de modificação da fórmula, 1 sobre t, no caso aqui seria uma volta, o t o tempo que realizaria para fazer uma volta, dividindo, teríamos um valor da frequência, ou seja, como quantas vezes ele poderia girar durante 1 segundo, fazer a volta na circunferência, como podemos perceber nas nossas lâmpadas. Aqui no Maranhão temos uma frequência de 60 Hz, ou seja, ela pisca 60 vezes em um único segundo. Para vocês perceberem melhor essa relação da velocidade angular, coloquei uma figura, vocês podem ver que aqui tem um círculo, uma circunferência, e aqui outra circunferência em azul. Ambas estão dispostas no mesmo ângulo, nessa parte. Mas vocês podem perceber que essa distância aqui até este outro ponto é menor que essa distância do B até o A nesse ponto. Se fizesse um percurso de A para B, ou de B para A, tanto faz, no caso de B para A, ele demoraria mais do que chegar deste ponto para este ponto, pois a distância deste círculo aqui, deste ponto para este ponto, é bem menor. E ela equivaleria mais ou menos daqui até este ponto vermelho para ter o mesmo tamanho, a mesma distância de B para A. Ou seja, podemos perceber que quanto maior o raio seria o meio da circunferência até a ponta dela, no centro da circunferência até a ponta, quanto maior a circunferência, maior vai ser esse valor aqui, essa distância,
para a formação de um ângulo. Quanto menor a circunferência, menor vai ser essa distância com o mesmo ângulo. Então, o mesmo ângulo para duas distâncias de circunferência diferentes. Então, a relação da velocidade linear com angular é a seguinte, onde a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. A velocidade linear é medida em metros por segundo. Para todas as nossas fórmulas que nós vamos utilizar, ela vai ser sempre metros por segundo, porque é a unidade internacional. A velocidade angular vai ser em radianos por segundo. E o raio vai ser sempre em metros. Observem que aqui, ó, sempre segundos, sempre metros, tanto para o raio como para a velocidade. E aqui vai ser radiano. Então, sempre lembre, não pode ter quilômetro, não pode ter centímetro, não pode ter milímetro. Vai ser metro, segundo e radiano. Então, nós temos alguns tipos de transmissão do movimento circular. Caso 2 aqui destacados, que é mais presente na indústria. O movimento circular pode ser transmitido por rodas, através do contato, ou da ligação entre elas utilizando uma correia. No caso aqui, por exemplo, uma corrente no uso de uma bicicleta. Muito aplicado também em motores, para mover uma outra engrenagem, ou uma polia. Aqui nós podemos perceber o movimento com duas engrenagens, que o toque é direto. Nestes dois movimentos nós podemos perceber algumas características. Por exemplo, o sentido de rotação desse primeiro, você pode ver que essa primeira engrenagem ela gira em sentido horário. A segunda engrenagem já tem um sentido, já roda em sentido anti-horário. A outra engrenagem, com a corrente, pode perceber que ela gira em sentido horário. E a maior, que seria a coroa, também gira em sentido horário, ou seja, ambas giram no mesmo sentido. Agora, quando o movimento é desse tipo, tocando uma na outra, elas giram em sentidos opostos. Aqui de novo, vou demonstrar. Além disso, temos uma relação de velocidade. A de menor raio tem maior velocidade angular do que a de maior raio. Ou seja, vamos verificar. No caso, essa aqui, essa menor, ela leva menos tempo para fazer uma volta completa do que esta. Pode perceber, por exemplo, pega esse ponto. Para fazer uma volta completa, ela demora menos tempo do que se nós pegarmos este outro ponto. Pode ver que lá já deu uma volta do outro lado, na catraca. Aqui. E aqui ainda nem chegou ao meio. Nem chegou à metade de uma volta. E o mesmo ocorre nessa figura. Acho que é melhor, essa aqui está mais visível. Pode observar que essa aqui, a de raio menor, a de menor circunferência, leva um tempo menor para realizar uma volta completa do que a de raio maior. Então, outra coisa que podemos observar é que a velocidade da catraca, caso essa aqui, é igual à velocidade da coroa. Pois podem perceber, peguem dois pinos da corrente, esse e esse aqui, um do lado do outro. Vocês podem ver que eles não mudam sua distância. Eles não alteram sua distância, ou seja, eles estão se movimentando e não alteram sua distância. Isso quer dizer que eles estão na mesma velocidade. Por eles estarem na mesma velocidade e estarem ligados à coroa e à catraca, isso quer dizer que eles também estão na mesma velocidade
da catraca e da coroa. Desta forma, a coroa e a catraca estão também na mesma velocidade uma da outra. Ou seja, a corrente vai ditar o ritmo da velocidade de ambas, que vão ser todas velocidades iguais. Então, a velocidade linear, no caso, não a velocidade angular, como foi falado anteriormente, ela é diferente, ou elas são iguais, na catraca e na correia. Aqui também. A de menor tamanho, a engrenagem de menor tamanho, tem a velocidade igual à de maior tamanho, pois elas estão ligadas. O que vai mudar em ambas as figuras é a velocidade angular, ou seja, a relação de número de voltas que cada uma vai dar em relação à outra. Essa aqui vai dar bem mais voltas do que essa, pois ela tem o raio menor. Aqui da mesma forma, essa aqui vai dar menos volta do que esta, pois esta tem raio menor. Quanto menor o raio, maior o número de voltas. Isso pode até ser observado também numa bicicleta de marcha, onde se você colocar uma catraca muito grande na bicicleta de marcha, ela vai ter menos giro, você vai fazer mais esforço. Então, quanto menor a catraca, maior seria o número de voltas realizadas. Então, seria menor o esforço. Então, a partir desse princípio, temos algumas formas. Como já tínhamos visto, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes a velocidade vezes o raio. Então, se pegarmos essa primeira figura, que simboliza uma catraca ou algum outro objeto circular, no caso uma engrenagem, temos o VA, que é a velocidade angular, igual a ômega-A, que é a velocidade angular dessa peça, vezes o raio dela também, que é o RA. E para outra figura, temos o VB igual a ômega B vezes RB, todo para essa figura. Como nós vimos que a velocidade, ou seja, o V desse é igual ao V desse, velocidade linear de ambas são a mesma, então podemos dizer que VA é igual a VB. Então podemos substituir o valor de VA. Quem é VA? WA vezes RA, que é este valor aqui. E podemos substituir no lugar de VA. Aqui no caso. E o VB, que está aqui, podemos também substituir pelo valor que nós temos desta outra roda. E colocamos aqui. Então, fica ômega-A, ou seja, velocidade angular, vezes o raio de A, é igual à velocidade angular da engrenagem B, vezes o raio da engrenagem P. Também temos a fórmula, com a fórmula anterior, para cada uma das engrenagens. No caso, a velocidade angular, que é igual a 2π vezes FA, ou seja, a frequência para essa figura, para esta engrenagem. E aqui, ômega B é igual a 2π vezes FB, ou seja, a frequência para esta outra figura. Sabendo nós que WA tem um valor e WB também tem um valor, que nós colocamos aqui, podemos pegar essa fórmula, colocamos aqui e substituímos o WA, ou o ômega A, desculpa, parece muito com W, pelo ômega B. O ômega A é igual a esse valor aqui, então colocamos no lugar de ômega A este valor,
que é 2π vezes a frequência de A. E no lugar do ômega B, colocamos este outro valor. Aqui. Fizemos a substituição. É 2π vezes a frequência vezes RB. Cortamos o 2π, pois são iguais. E estão em lados extremos, lados opostos. Ou seja, um está do lado desse igual e o outro está do lado do outro lado. Então ficamos apenas com FA vezes RA, ou seja, a frequência desta primeira engrenagem vezes o raio dessa primeira engrenagem é igual a FB, a frequência desta engrenagem, vezes o raio desta engrenagem. Tudo que foi falado para aquela outra fórmula, como nós já vimos, a única coisa que vai mudar é o sentido, que é o horário e anti-horário. Então, ela também vale, todos aqueles elementos valem para essa. Não vai mudar nada. A velocidade linear vai ser igual, a velocidade angular vai ser igual, vai ser a mesma fórmula, para as frequências também vão ser a mesma fórmula, então não altera-se nada. Vamos fazer um exercício de aplicação para praticarmos as fórmulas. Em uma indústria temos um sistema de engrenagens que estão em pleno movimento dentro de uma máquina. Duas dessas engrenagens estão em contato, transmitindo um movimento circular. Ou seja, se são duas engrenagens que estão em contato, elas são deste modelo aqui. Este mesmo aqui. Seja nesse mesmo caso. Então, as engrenagens têm raios de 15 centímetros e 35 centímetros cada. Então, vai ser uma engrenagem maior e outra engrenagem menor. A cada engrenagem, a engrenagem de menor raio gira com frequência equivalente a 50 Hz. Com qual frequência a engrenagem maior estará girando? Qual o valor da velocidade escalar e da velocidade angular das engrenagens? Então, primeiro que nós temos que notar, temos que colocar os dados da questão e colocar todos os valores adequados. Como eu falei, não pode estar nada em centímetro, nem milímetro, e qualquer outra unidade de medida que não seja o metro. Se for tempo, tem que estar em segundos. Se for frequência, tem que estar em hertz. E se for ângulo, tem que estar em radiano. Então, nós temos duas unidades, dois tamanhos, um de 15 e outro de 35. Então, o RA, vamos convencionar o primeiro, de 15 centímetros como RA, igual a 15 centímetros. Transformando para metros, é a mesma coisa que dividir por 100. Então, você pega o 15 centímetros, divide por 100 e vai dar 0,15 metros. E RB, que é a segunda engrenagem, vai ter o valor de 35 centímetros. Dividindo por 100, vai ser igual a 0,35 metros. E temos uma frequência de 50 Hz para a primeira engrenagem, a de menor tamanho. E queremos calcular o FB dela, ou seja, a frequência da engrenagem B. Então, se nós temos o RA, o RB, o FA e não temos o FB, nós podemos usar aquela última fórmula vista na aplicação anterior. Então, FA é igual a RA, que é igual a FB vezes RB. Então, FA nós temos, que é 50, colocamos aqui. O RA também temos, que é 0,15, que transformamos. O FB nós não temos, então deixamos ele como está. E o RB nós encontramos também, que é 0,35, feita a transformação. Lembrando que para transformar de centímetros para metros, você precisa dividir por 100. Ou seja, 35 dividido por 100, 0,35. Então, multiplicamos 50 vezes 0,15, deu 7,5, que é igual a FB vezes 0,35. Passamos para o outro lado,
ficou FB vezes 0,35, que é igual a 7,5. Como este número está multiplicando, passamos ele para o outro lado dividindo. Então, fica FB igual a 7,5 dividido por 0,35. Então, FB é igual a 21,4 Hz, que é a unidade de frequência. Então, na questão ele ainda pede a velocidade angular de A e a velocidade angular de B, e a velocidade escalar de A e a velocidade escalar de B. Então, trazemos os dados, o que nós já encontramos, no caso, o RA, que é o raio de A, é igual a 0,15 metros, o raio de B, que é igual a 0,35 metros, o FA, ou seja, a frequência de A da engrenagem A, que é igual a 50 Hz, e a frequência de B, que nós acabamos de calcular e encontramos 21,4 Hz. Então, precisamos calcular a velocidade angular para A, a velocidade linear para a engrenagem A, e temos que calcular também a velocidade angular da engrenagem B e a velocidade linear da engrenagem B. Então vamos calcular. Primeiro, colocamos a fórmula da velocidade angular, que é igual a velocidade angular igual a 2π vezes FA, que nós vimos anteriormente. 2π, 2 é abaixo 2, π é igual a 3,14 e FA é igual a 50, que é dos dados da questão. Multiplicamos tudo e encontramos 314 radiano por segundo. Então, 314 radiano por segundo é o valor da velocidade angular da engrenagem A. Então, se nós temos o valor da velocidade angular, podemos calcular a velocidade escalar, que também pode ser chamada de velocidade linear, lembrando. Então, VA é igual a ômega A vezes RA, ou seja, velocidade angular vezes o raio da figura A. Como obtivemos, a velocidade angular é 314, que calculamos aqui em cima, e o raio da figura A, da engrenagem A, é 0,15. Nós temos aqui, ó. Multiplicamos novamente, encontramos o valor de 47 metros por segundo. Então, vamos calcular agora a velocidade angular para a engrenagem B. Temos a fórmula semelhante à anterior. Então, 2 baixo 2 vezes 3,14, lembrando que 3,14 é o valor de π, e FB, que é igual a 21,4, que foi o valor de frequência que nós calculamos, que colocamos aqui. Então, a velocidade escalar, então, multiplicamos tudo e encontramos 134,3 radianos por segundo. É rad por segundo. Rad barra S. Calculamos a velocidade escalar. VB é igual a velocidade angular vezes o raio B. Substituímos. Velocidade angular 134,3 vezes 0,35. E 134,3, lembrando que é daqui de cima, que nós acabamos de calcular. E o 0,35 é o raio da figura B, que também foi dada na questão. Então, VB é igual a 47 metros por segundo. Então, podemos fazer algumas comparações. A
Figura A, no caso a engrenagem A, dada na questão, era a engrenagem de menor tamanho. Podemos ver que tem 0,15 metros. Podemos perceber que nós falamos que a velocidade angular da engrenagem de menor tamanho é maior do que a velocidade angular da de maior tamanho. Então ficou compatível o nosso cálculo. 314 é maior do que 134. Então a velocidade angular da primeira foi maior do que da segunda. E a velocidade escalar de ambas tem que ser igual. Não pode dar um valor diferente, pois a velocidade escalar de ambas as engrenagens são iguais. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Qualquer dúvida, podem me contactar. Fiquem com Deus e até a próxima.